Oséias capítulo 1. A palavra do Senhor, que veio a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor falou no princípio por Oséias, disse o Senhor a Oséias: Vai, toma por esposa uma mulher de prostituições, e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, apartando-se do Senhor. Ele se foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu, e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. E o Senhor disse a Oséias: Põe-lhe o nome de Loruama, porque não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, nem a perdoar-lhe de maneira alguma. Mas da casa se Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Ora depois de haver desmamado a Loruama, concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor disse: Põe-lhe o nome de Loami, porque vós não sois meu povo, nem sou eu vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode ser medida nem contada, e no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois os filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, pois grande será o dia de Jezreel. Oséias capítulo 2. Dizei a vossos irmãos, Ami, e a vossas irmãs, Ruama. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus seios. Para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate a sede. Até de seus filhos não me compadecerei, porquanto são filhos de prostituições. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: Irei após os meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que lhe cercarei o caminho com espinhos, e contra ela levantarei uma sebe, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará, buscá-los-á, mas não os achará, então dirá: Irei, e voltarei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ora, ela não reconhece que fui eu que lhe dei o grão, e o vinho, e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tornarei a tirar o meu grão a seu tempo e o meu vinho no seu tempo determinado, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, com que cobriam a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Também farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas assembléias solenes. E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: É esta a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais elas lhes queimava incenso, e se adornava com as suas arrecadas e as suas joias, e, indo atrás dos seus amantes, se esquecia de mim, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Açô por porta de esperança, e ali responderá, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e não me chamará mais meu Baal. Pois da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se fará menção desses nomes. Naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre, sim, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em amorável benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo, e ao vinho, e ao azeite,
e estes responderão a Jezreel. E semeá-lo-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-ruama, e a Eloami direi, Tu és meu povo, e ele dirá, Tu és o meu Deus. Oséias capítulo 3. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles se desviem para outros deuses, e amem passas de uvas. Assim eu comprei para mim tal mulher por 15 peças de prata, e 1,5 de cevada. E lhe disse, por muitos dias tu ficarás esperando por mim, não te prostituirás, nem serás mulher de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Pois os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, e sem éfode ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel, e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e com temor chegarão nos últimos dias ao Senhor, e à sua bondade. Oséias capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, e o adulterar, a violências e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta, e todo o que nela mora desfalece, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, pois é contigo a minha contenda, ó sacerdote. Por isso tu tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais eles se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentavam-se do pecado do meu povo, e de coração desejam a iniquidade dele. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e castigá-lo-ei conforme os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar para o Senhor. A incontinência, e o vinho, e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta ao seu pau, e a sua vara lhe dá respostas, porque o espírito de luxúria os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonam o seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do álamo, e do terebinto, porque é boa a sua sombra, por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas, quando se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque os homens mesmos com as prostitutas se desviam, e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Ainda que tu, ó Israel, te queiras prostituir, contudo não se faça culpado Judá, não venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven nem jureis, dizendo, vive o Senhor. Porque como novilha obstinada se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro num lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Acabando eles de beber, lançam-se à luxúria, certamente os seus príncipes amam a vergonha. Um vento os envolveu nas suas asas, e eles se envergonharão por causa dos seus sacrifícios. Oséias capítulo 5. Ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque contra vós se dirige este juízo, pois que vos tornastes um laço para Mispá, e uma rede estendida sobre o Tabor. Os revoltosos se aprofundaram na corrupção, mas eu os castigarei a todos eles. Eu conheço Efraim, e Israel não se me esconde, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel se contaminou. As suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel testifica contra eles, e Israel e Efraim cairão pela sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com os seus rebanhos e com as suas manadas, para buscarem ao Senhor, mas não o acharão, ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos, agora a festa da lua nova os consumirá, juntamente com as suas porções. Tocai a corneta em Gibeá, a trombeta em Ramá, soltai o alarme em Bet-Aven, a poste,
ó Benjamim. Efraim será para assolação no dia do castigo, entre as tribos de Israel declaro que é certo. Os príncipes de Judá são como os que removem os marcos, derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade, e Judá a sua chaga, recorreu Efraim à Assíria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não pode curar-vos, nem sarar a vossa chaga. Pois para Efraim serei como um leão, e como um leão novo para a casa de Judá, eu despedaçarei, e ir-me-ei embora, arrebatarei, e não haverá quem livre. Irei, e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles aflitos, ansiosamente me buscarão. Oséias capítulo 6. Vinde, e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida, e não latará. Depois de 2 dias nos ressuscitará, ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva ser o dia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos a teu respeito sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Eles, porém, como Adão, transgrediram o pacto, nisso eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é cidade de malfeitores, está manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém, sim, cometem a vilania. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel, ali está a prostituição de Efraim, Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está determinada uma ceifa. Ao querer eu trazer do cativeiro o meu povo. Oséias capítulo 7. Ao querer eu sarar Israel, descobrem-se a corrupção de Efraim e as maldades de Samaria, porque praticam a falsidade, o ladrão entra, e a horda dos salteadores despoja por fora. Não consideram no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade, agora, pois, os secam as suas obras, diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso, cujo padeiro cessa de atear o fogo desde o amassar a massa até que seja levedada. E no dia do nosso rei os príncipes se tornaram doentes com a excitação do vinho, o rei estendeu a sua mão com escarnecedores. Pois tem preparado o coração como um forno, enquanto estão de espreita, toda a noite dorme a sua ira, pela manhã arde como fogo de chama. Eles estão todos quentes como um forno, e devoram os seus juízes, todos os seus reis caem, ninguém entre eles há que me invoque. Quanto a Efraim, ele se mistura com os povos, Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe devoram a força, e ele não o sabe, também as cães se espalham sobre ele, e não o sabe. E a soberba de Israel testifica contra ele, todavia, não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Pois Efraim é como uma pomba, insensata, sem entendimento, invocam o Egito, vão para a Síria. Quando forem, sobre eles estenderei a minha rede, e como aves dos céus farei descer, castigá-los-ei, conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles! Por que se erraram de mim? Destruição sobre eles! Por que se rebelaram contra mim? Quisera eu remi-los, mas falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas uivam nas suas camas, para o trigo e para o mosto se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Contudo fui eu que os ensinei, e lhes fortaleci os braços, entretanto maquinam mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador, caem à espada os seus príncipes, por causa da insolência da sua língua, este será o seu escárnio na terra do Egito. Oséias capítulo 8. Põe a trombeta à tua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque eles transgrediram o meu pacto, e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamam, Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel desprezou o bem,
o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim, constituíram príncipes, mas sem a minha aprovação, da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado, a minha ira se acendeu contra eles, até quando serão eles incapazes da inocência? Pois isso procede de Israel, um artífice o fez, e não é Deus. Será desfeito em pedaços o bezerro de Samaria. Porquanto semeia um vento, onde ceifar o turbilhão, não haverá seara, a erva não dará farinha, se a der, tragá-la os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações como um vaso em que ninguém tem prazer. Por que subiram à Assíria, qual asno selvagem andando sozinho, mercou Efraim amores? Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu as congregarei, já começaram a ser diminuídos por causa da carga do rei dos príncipes. Ainda que Efraim tenha multiplicado altares, estes se lhe tornaram altares para pecar. Escrevi para ele miríades de coisas da minha lei, mas isso é para ele como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, eles sacrificam carne, e a comem, mas o Senhor não os aceita, agora se lembrará da iniquidade deles, e punirá os seus pecados, eles voltarão para o Egito. Pois Israel se esqueceu do seu Criador, e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei sobre as suas cidades um fogo que consumirá os seus castelos. Oséias capítulo 9. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, pois te prostituíste, apartando-te do teu Deus, amaste a paga de meretriz sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o vinho novo lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão com as suas ofertas. O pão dele será como pão de pranteadores, todos os que dele comerem serão imundos, pois o seu pão será somente para o seu apetite, não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade, e no dia da festa do Senhor? Porque, eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá, Mênfis sepultará, as suas coisas preciosas de pratas urtigas as possuirão, espinhos crescerão nas suas tendas. Chegaram os dias da punição, chegaram os dias da retribuição, Israel o saberá, o profeta é um insensato, o homem possesso de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade e do teu grande ódio. O profeta é a sentinela de Efraim, o povo do meu Deus, contudo um laço de caçador de aves se acha em todos os seus caminhos, e inimizade na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá, ele se lembrará das iniquidades deles, e punirá os seus pecados. Achei Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporando a figueira no seu princípio, mas eles foram para Baal-peor, e se consagraram a essa coisa vergonhosa, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará, não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles eu me apartar. Efraim, assim como vi a Tiro, está plantado num lugar aprazível, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mais que lhes darás. Dá-lhes uma madre que aborte seios ressecados. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, pois ali é que lhes concebi ódio, por causa da maldade das suas obras lançá-los-ei fora de minha casa. Não os amarei mais, todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, eles não darão fruto, sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não ouviram, e errantes andarão entre as nações. Oséias capítulo 10. Israel é vide frondosa que dá o seu fruto, conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares, conforme a prosperidade da terra, assim fizeram belas colunas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados, ele derribará os altares deles, e lhes destruirá as colunas. Certamente agora dirão, não temos rei, por que não tememos ao Senhor, e o rei, que pode ele fazer por nós? Falam palavras vãs, juram falsamente, fazendo pactos, por isso brota o juízo como erva peçonhenta nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Ave. O seu povo se lamentará por causa dele,
como também prantearão os seus sacerdotes idólatras por causa da sua glória, que se apartou dela. Também será ele levado para a Síria como um presente ao rei Jarebe. Efraim ficará confuso, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água. E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos, espinhos e cados crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes, cobre-nos. E aos outeiros, caí sobre nós. Desde os dias de Gibeá tens pecado, ó Israel, ali permaneceram, a peleja contra os filhos da iniquidade não os alcançará em Gibeá. Quando eu quiser, castigá-los-ei, e os povos se congregarão contra eles, quando forem castigados pela sua dupla transgressão. Porque Efraim era uma novilha domada, que gostava de trilhar, e eu poupava a formosura do seu pescoço, mas porei arreios sobre Efraim, Judá lavrará, Jacó desfará os torrões. Semeai para vós em justiça, colhei segundo a misericórdia, lavrai o campo alqueivado, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Lavrastes a impiedade, cegastes a iniquidade, e comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da batalha, a mãe ali foi despedaçada juntamente com os filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia, de madrugada será o rei de Israel totalmente destruído. Oséias capítulo 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim, sacrificavam aos Baalins, e queimavam incenso às imagens esculpidas. Todavia, eu ensinei aos de Efraim a andar, tomei-os nos meus braços, mas não entendiam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para lhes dar de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam converter-se. Cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará nas suas fortalezas. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Ou como Zeboim? Está comovido em mim o meu coração, as minhas compaixões alma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, eu não virei com ira. Andarão após o Senhor, ele bramará como leão, e bramando ele, os filhos, tremendo, virão do ocidente. Também, tremendo, virão como um passarinhos do Egito, e como uma pombos da terra da Assíria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus, e com o santo está fiel. Oséias capítulo 12. Efraim apacenta o vento, segue o vento oriental todo dia, multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Assíria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e na sua idade varonil lutou com Deus. Lutou com o anjo, e prevaleceu, chorou, e lhe fez súplicas. Em Betel o achou, e ali falou Deus com ele. Sim, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor e o seu nome. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a benevolência e a justiça, e em teu Deus espera sempre. Quanto a Canaã, tem nas mãos balança enganadora, ama a opressão. Diz Efraim, certamente eu me tenho enriquecido, tenho adquirido para mim grandes bens, em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, eu ainda te farei habitar de novo em tendas, como nos dias da festa solene. Também falei aos profetas, e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas usei de parábolas. Não é Gileade iniquidade. Pura vaidade são eles. Em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedras nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para o campo de Harã, e Israel serviu por uma mulher, sim, por uma mulher guardou o gado.
Mas o Senhor por meio de um profeta fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele preservado. Efraim muito amargamente provocou-lhe a ira, portanto sobre ele será deixado o seu sangue, e o seu Senhor fará cair sobre ele o seu opróbrio. Oséias capítulo 13. Quando Efraim falava, tremia-se, foi exaltado em Israel, mas quando ele se fez culpado no tocante a Baal, morreu. E agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens fundidas, ídolos segundo o seu entendimento, todos eles obra de artífices, e dizem, ofereceis sacrifícios a estes. Homens beijam aos bezerros. Por isso serão como a nuvem de manhã, e como o orvalho que cedo passa, como a palha que se lança fora da eira, e como a fumaça que sai pela janela. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, e estando fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração, por isso esqueceram de mim. Portanto serei para eles como leão, como leopardo espreitarei junto ao caminho. Como ursa roubada dos seus cachorros lhes sairei ao encontro, e lhes romperei as teias do coração, e ali os devorarei como leoa, as feras do campo os despedaçarão. Destruir-te-ei, ó Israel, quem te pode socorrer? Onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes. Dei-te um rei na minha ira, e tirei-o no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe sobrevirão, ele é filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Eu os remirei do poder do Seol, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó Seol, a tua destruição? A compaixão está escondida de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os seus irmãos, virá o vento oriental, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e se estancará a sua fonte, ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus, cairá a espada, seus filhinhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão fendidas. Oséias capítulo 14. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pela tua iniquidade tens caído. Tomai convosco palavras, e voltai para o Senhor, dizei-lhe, tira toda a iniquidade, e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos já não diremos, tu és o nosso Deus, por quem te órfão acha misericórdia. Eu sararei a sua apostasia, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergontias, e a sua formosura será como a da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Voltarão os que habitam à sua sombra, reverdecerão como o trigo, e florescerão como a vide, o seu renome será como o do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Sou eu que respondo, e cuido de ti. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio, para que entenda estas coisas? Prudente, para que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão.